Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 26 de janeiro, terça-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, e os enviou, 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus, ele escolhe os outros 72 discípulos. Os 12 apóstolos que ele já havia escolhido e chamado, eles nos fazem referência e a sucessão dos bispos da igreja. E os 72 discípulos que o Senhor escolhe hoje e envia hoje, eles fazem referência e sucessão aos sacerdotes da igreja. Por isso, quando Jesus nos diz de uma forma atual, nos dias de hoje: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, ele, antes de qualquer coisa, sim, ele pede a nossa oração, ele pede a nossa intercessão, ele nos convoca a uma incessante intercessão pelos sacerdotes, pelas vocações, por esses irmãos que são chamados a ser persona Christi, né? Com que intensidade, com que frequência você tem rezado pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais da igreja? Depois, adentrando na nossa realidade, vamos mergulhando na nossa vocação Lumen. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Sim, a messe é muito grande. Existe muito a fazer, existe muito a realizar. Existem muitos pobres jogados, abandonados, esquecidos, esperando uma resposta através desta vocação e desse carisma. Existem muitos jovens esperando ansiosamente, talvez muitas vezes conscientemente não, mas a alma num grito diário e constante de socorro, pedindo, esperando, suplicando uma resposta, suplicando que operários da messe o convidem para a colheita. Eles estão prontos para a colheita, eles necessitam a colheita, eles ardem de desejo de vivenciar esta colheita, de conhecer
Um Cristo que não os abandona, que não esquece a humanidade, mas que se faz carne, que está no meio de nós, Emanuel, que é capaz de se encarnar naqueles que mais sofrem, por tanto amor, por tanta misericórdia. Quantas pessoas precisam conhecer este Cristo? Quantas pessoas precisam fazer uma experiência com este Cristo? A messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quantas famílias necessitam conhecer esse mistério da vida de Cristo, para que as suas famílias possam frutificar, para que as suas famílias possam perseverar, para que as suas famílias não sejam destruídas, arruinadas. Quantas pessoas, a humanidade que sofre, a humanidade que chora e que espera ansiosamente pela sua resposta. Depois, quando Jesus diz: pedi ao dono da messe que mande mais trabalhadores para a colheita, significa que, além de rezar por estas vocações, nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a cuidar daqueles que Jesus já chamou, que Cristo já chamou, que um dia já entenderam este chamado, que um dia escutaram esta voz, que um dia foram escolhidos e foram enviados para a colheita. Mas talvez por algum motivo eles se perderam no caminho. Talvez por algum motivo eles esqueceram quem eles são. Portanto, pedir ao dono da messe que mande mais trabalhadores para a colheita significa cuidarmos uns dos outros. E é por isso que nesse momento da comunidade nós estamos iniciando o ano de 2021, fundando um novo projeto Bom Pastor, que traz o conselho cuidando dos 72 e os 72 cuidando de mais 200 e, portanto, estes cuidam de mais 600. Se você ainda não sabe, procure saber. Projeto Bom Pastor, que você é chamado a tomar posse e a viver essa experiência de amor. Cuidarmos uns dos outros, cuidar dos operários que Deus já mandou para esta messe, que Deus já mandou para esta colheita, que nós precisamos amar, cuidar das feridas, cuidar das dificuldades, ajudar a carregar a cruz. Você não pode caminhar sozinho. Precisamos uns dos outros. Portanto, quem? No dia de hoje, dia 26 de janeiro, eu sou chamado a buscar. Qual a ovelha perdida desta messe, que já faz parte desta messe, que hoje, de uma forma muito concreta, eu sou chamado a buscar. Quando Jesus diz, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, ele também pede que você tome posse. Você que está assistindo esse vídeo hoje, você que está escutando, Deus está falando com você. Essa palavra de ordem também significa que você necessita tomar posse. Porque sim, você foi escolhido, sim, você foi enviado, mas como você tem vivido? Como você tem correspondido? Como você tem trabalhado nesta colheita? Você, irmão acolhido das nossas casas, irmã acolhida das nossas casas, como que você tem tomado posse daquilo que Deus te chama a ser e a viver? Muitas vezes você fica aí esperando, cobrando. Eu preciso fazer isso, alguém tem que ir comigo no posto, alguém tem que ir comigo no cartório, alguém tem que ir comigo resolver minha documentação. Eu preciso daquilo outro, eu preciso. Você já parou para perguntar o que Deus precisa? E o que Deus sente que você mais precisa? Muitas vezes não é o que você acha que precisa. Porque Ele te chama para a colheita. Ele te chama para cuidar dos outros irmãos que estão nessa casa. Vocês estão recebendo irmãos. E amanhã vão chegar novos irmãos em muitas casas que estão vindo das triagens. Como que você vai acolher esses irmãos? De que forma que você vai recebê-los? Qual é a sua responsabilidade diante de cada um deles? Depois você, jovem, já engajado na obra Lumen, será que você está tomando posse? Será que estão faltando operários na messe? Não porque Deus não chama, mas porque você não toma posse de um chamado que Ele já fez a você. Fica em cima do muro, numa mornidão.
de que forma você precisa tomar posse hoje. De que forma, através de um testemunho concreto, vivo, eficaz, feliz, de uma vida ofertada e feliz, a sua vida precisa arrastar muitos outros. E se ela não está arrastando, é porque tem algo errado. É porque você não está respondendo. É por isso que faltam operários para a messe. Não é porque Deus não chama, mas é porque nós não respondemos da forma como Ele espera. Por que você acha que são poucos operários? Deus peça mais operários porque a messe é grande. Será que é porque Deus não quer mandar? Será que é porque Deus não está chamando? Será que Ele não se preocupa? Não, é porque falta coragem daqueles que Ele chamou. Eles não estão ocupando os espaços que precisam ser ocupados. Os lugares de trevas, os lugares de abandono, os lugares de solidão, os lugares de morte, os lugares de pecado. A luz não está chegando nesses lugares, não é porque Deus não se preocupa com esses lugares. Não é porque Deus não chamou alguém para ser a presença do ressuscitado e da luz nesses lugares. Mas é porque falta coragem para aqueles que Deus já chamou, que ficam em cima do muro, esperando, enquanto o tempo vai passando e vai passando. O Evangelho de hoje nos pede uma resposta imediata. Os operários da messe, Deus já chamou. É você e são os seus. Qual é a sua resposta? Será que Deus simplesmente permite tanto sofrimento e tantas injustiças no mundo porque Ele é insensível a essas dores, a essas injustiças, a esses abandonos? Claro que não! Exatamente um dia chegaram para Gandhi e disseram: Gandhi, mas você respeita tanto Cristo, você admira tanto Cristo, fala tanto em Cristo, por que tu não é um cristão, Gandhi? Olha, você tem razão. Eu admiro muito Cristo, respeito muito Cristo. Mas se os cristãos fossem realmente cristãos, eu também seria cristão. O problema é que os cristãos não seguem o seu Cristo. Por isso eu não sou cristão. Isso é um pensamento de Gandhi. Claro que você não deve tomar isso como algo para você. Mas isso nos leva, nós que somos cristãos, nos leva a refletir: que cristão eu estou sendo? Que cristão eu estou sendo? Cristãos tomados pela preguiça, cristãos tomados pelo medo, cristãos tomados pela indiferença. Por isso que a humanidade olha e diz: aonde está Cristo? Aonde estão os cristãos diante de tanta dor e tanto sofrimento? Os operários foram chamados. Você foi chamado. Precisamos ir. Precisamos ocupar os espaços. Precisamos ser presença do ressuscitado aonde Ele nos chama. O Evangelho de hoje também nos diz: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O cristão não agrada ao mundo. O cristão não agrada às pessoas. O cristão sofre. O cristão sofre as bem-aventuranças. O cristão sofre a perseguição, mas o cristão ele não troca nada pelo Cristo. Ele prefere morrer do que trocar tudo aquilo que Cristo chama a ser e a viver. Ele não troca pelo ter, ele não troca pelo poder, ele não troca pelo prazer, ele não troca por sonhos próprios, ele não troca por ideais próprios, ele não troca pelo seu egoísmo, ele não troca pelo seu ego, ele não troca pela sua vaidade, ele não troca nada pelo seu Cristo. Ele prefere ir para a cruz. Ele prefere morrer do que abandonar Cristo e os seus sonhos. Esse é o cristão. Esse é o operário que Deus chama para a sua messe. É por isso que são poucos operários, porque são poucos que querem dar a vida. Não é porque Deus chama poucos. O Evangelho de hoje também diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Ser pobre, livre e feliz é isso. O Evangelho de hoje te convida a refletir o que te prende, o que te faz infeliz, o que te aprisiona, o que te impede de ser totalmente e plenamente livre em Deus e no Evangelho. Você é chamado hoje a começar a esvaziar essa sacola. Talvez você não consiga jogar essa sacola toda de uma vez fora.
mas você pode começar pouco a pouco a tirar esse fardo das costas e começar a sentir no dia de hoje uma nova liberdade, um novo ardor, uma nova alegria de quem está tomando posse da liberdade do Evangelho de hoje, de ser totalmente e plenamente livre em Deus. O que é que você hoje, no dia de hoje, precisa começar a tirar desta sacola? Quais são as seguranças? Quais são os medos? Quais são os pecados? Quais são os vazios que você, no dia de hoje, precisa tirar desta sacola? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.